paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou analisar o vídeo desse senhor aqui. Ele é meio lunático. Ele fala que a congregação é a graça de Deus. Ele diz que a congregação está sob nova direção. Parece uma padaria, entendeu? Mudou uma pessoa lá e agora está indo sob nova direção. É as bobagens que os fanáticos mais malucos da congregação cristã no Brasil, eles falam. A gente vai fazer uma análise aqui para ver o que ele está falando, tá? Ele está dizendo que está tudo mudado na CCB agora. Aquele cidadão, ele se refere ao Cláudio Marsola como aquele cidadão. E aí ele diz que o Luiz Carlos de Viçosa é a esperança, é o Chapolin Colorado que vai salvar a CCB com o Salvador Bueno, né? Que é uma bobagem, porque não muda absolutamente nada de tudo que a CCB vem falando e ensinando e assim por diante. Então vamos aqui ouvir o que ele tem para falar. Eu mudei a voz dele, coloquei imagem preto e branco, desfoquei o rosto desse senhor aí, tá? Para não ter nenhum, né? Para não mostrar ele. A gente não quer nem ver esse senhor, não quer nem mostrar, porque só fala bobagem. É uma pessoa cheia de ódio, de rancor. Ele tá o tempo inteiro falando mal das pessoas. E esse senhor aqui, ele teve a coragem, ele veio pra internet, falou mal da família dele, falou mal de todo mundo, só falou a sujeiraiada da CCB que tem lá no meio deles, né? E ele veio trazer tudo isso aqui para a internet, né? Falando mal e trazendo comentários assim depreciativos mesmo. Esse senhor, ele é tudo aquilo que ele fica acusando os outros críticos, né? Que fica fazendo fofoca, mas quem faz tudo isso que ele fala, que ele acusa, é ele mesmo. É ele mesmo, né? Primeiro, antes de rodar esse vídeo, eu vou mostrar um pedacinho do vídeo aonde ele fala que a congregação é a graça de Deus. E ele tem tanto ódio no coração que ele fala: eu não queria ministério, não. A mentira deslavada. O camarada sonhou com o ministério, ficou até com problema psicológico aí por causa que não teve ministério, né? Mas só para vocês verem o que ele pensa da CCB. Olha aí, vamos ver. Não é a graça. Eu nunca quis ministério. Porque, sabe por quê? Porque eu ia ter que ficar falando com pessoas que nem vocês. E eu não quero. Ódio puro, né? A congregação é a graça. A congregação é a graça de Deus. É a graça. É igual o cidadão. Ele fala igual o cidadão que ele chama de cidadão nesse vídeo, né? Vamos ver então aqui agora o vídeo dele e eu vou fazer os meus comentários, tá bom? Vamos ver. Esse vídeo é recente que ele fez. Ele tá falando sobre Estados Unidos e Brasil. E ele tá dizendo que as coisas mudaram aqui no Brasil, né? Que teve uma reunião agora esses dias e foi uma glória, foi uma glória e mudou tudo e agora a congregação voltou a ser a graça, né? Vamos ver. Eu venho gravar esse vídeo. Ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar com o servo de Deus e ele fez uns relatos, me contou as boas novas, aonde nós não podemos deixar que a humanidade participe da mudança real que está havendo na congregação. Como é que vai mudar? Já mudou. Eu quero começar, irmão. Ele está falando da mudança real que está acontecendo na congregação. Ela não vai mudar, ela já mudou. Quando eu vi isso, eu falei, mas já mudou? Será que arrancaram todo o ministério que estava lá, dos anciões, e colocaram outras pessoas, e agora vão parar com a bibliomancia? Será que agora vão parar com aquele negócio de ir pro canto da parede branca lá e voltar com a tal revelação? E agora vai ter estudo bíblico? Não. É mais do mesmo. Fica vendo. Por esse caso que aconteceu nos Estados Unidos, esses irmãos que foram afastados, existia um questionamento, eles vão ser afastados, não vão? Teve um cidadão que foi a público dizer que mulher pedir água, isso e aquilo. Meu irmão, eu mesmo gravei um vídeo e falei no vídeo que a congregação mudou. E que a prova de que a congregação mudou é que esses irmãos não voltariam mais. E não vão voltar. Então, desligados, destituídos, afastados, para nunca mais voltar. Podem congregar, podem ir lá, podem... Irmão, mas atender, estar à frente do povo, não é esse que aceitaria. Lá em 2001, naquele mandato, pode ser que sim, voltaria a todos, mas agora não, agora mudou. Eu queria que você entendesse que a congregação está sob nova direção. Sob nova direção, parece que está falando de uma padaria, né? Aí ele fala dos anciões dos Estados Unidos, que esses já eram, esses estão sentados. Amigo, eles estão sentados se eles quiserem ficar sentados, porque quem perdeu a liberdade foi a CCB que perdeu a liberdade, lá nos Estados Unidos.
Porque esses 5 cidadãos que você está dizendo aí, né, eles são os donos de lá agora. É a documentação, o estatuto novo que ofere a eles, né, o poder de governança lá. Quem está sem liberdade é a CCB, querido. Deixa eu te falar besteira. Você só fala besteira, cara. Vamos ver. O Espírito Santo sempre esteve comigo, com você e com todos nós. E sempre vai estar, o Espírito Santo. Mas é bíblico. Se nós pegarmos as escrituras, todas as vezes que alguém se rebelou contra Deus, todo mundo sofreu. Não foi assim? Na cidade de Ai, quando... Toda vez que alguém se rebelou contra Deus, olha só a estupidez desse senhor. Ele tá falando da CCB como se a CCB fosse Deus. Olha só como a mente de um fanático pensa. Na cabeça desse fanático aqui, ó, a própria CCB é o Deus. Então, se você se levantar contra a CCB, se você criticar a CCB, é como se você estivesse se levantando contra o Deus. O Deus. Cara, chega a ser insano as coisas que esse senhor fala, né? Chega a ser insano. Para você ver a mente tapada dessa pessoa aqui, ele não tem a mínima noção do que é a graça, do que é a obra de Deus, do que é evangelho. Ele não tem a mínima noção, rapaz. Vamos ver, segue aqui. Foi tomado os pertences escondidos. Não foi assim? Acã com seus filhos. Esconderam lá os pertences. E uma batalha que era tão simples, eles acabaram perdendo. O povo sofreu. Alguém morreu, alguém se machucou, mas por causa da desobediência. Foi assim. Moisés feriu a rocha e não entrou na terra. Nós vemos na Babilônia. Daniel foi pra Babilônia com 17 anos, 16, 20, não sei quantos anos. Saiu de lá com 97. Chegou até 90, 80 e poucos anos. Então Deus, ele continua o mesmo. Ele continua operando, ele continua regendo e guiando o seu povo. Então o que eu estou falando aqui não é que o Espírito Santo... Irmão, para ilustrar o que eu estou falando, em 2016, eu estava fazendo uma caminhada na rua, no parque, eu estava com fone, eu ouvi uma pregação no canal. E pela primeira vez da minha vida eu escutei um irmão pregando, Luiz Carlos de Viçosa. Aí ele tá falando que em 2016 é a primeira vez que ele viu um ancião pregando chamado Luiz Carlos de Viçosa, o maior embromador da CCB. Luiz Carlos de Viçosa, o mesmo que falou que graça, favor e merecido é uma palavra tola. É o mesmo que falou isso daí, né? É aquele que está na frente que possivelmente e provavelmente é ele que redigiu essas cartas de circulares que saiu ano passado, que foi uma verdadeira vergonha, uma verdadeira lambança. Mas ele está falando que ele viu a primeira vez a pregação desse irmão em 2016. Fica vendo. Quem é esse irmão? Hoje não sabemos, mas em 2016 eu não o conhecia. E numa pregação desse irmão ele falava assim: Vocês pensam que vocês têm o domínio, o monopólio do Espírito Santo? Vocês estão enganados. Porque se nós formos desobedientes, o Espírito Santo sai do meio de nós. Ficamos homens frágeis humanos. Olha só. Quando eu vi aquilo, eu procurei saber quem é aquele irmão, ouvi o testemunho dele que tá gravado no YouTube, e eu falei, esse irmão tinha que estar lá no Brás. E hoje, em 2024, o irmão Luiz Carlos de Viçosa está lá no Brás, junto com o irmão Salvador, que é a nova direção da congregação. É a nova direção da congregação. Quem? Salvador e o Luiz Carlos de Viçosa que ele está falando aqui. É os dois, né? O Salvador que pregou que a salvação é como um terreninho que você tem que ir pagando lá no céu. E o Luiz Carlos é aquele que faz a dicotomia entre ou você estuda a Bíblia ou você se santifica. Na cabeça dele não dá para você fazer as duas coisas. Não dá para você fazer as duas coisas. E esse aqui, coitado. Esse aqui é um alegre, né? O alegre, é o CCB no alegre. Esse camarada já saiu da CCB e já retornou umas trocentas vezes. É um sujeito totalmente perdido, sem convicção em absolutamente nada. As coisas mais horríveis que se pode ouvir falar da CCB na internet, no YouTube, foi ele que falou, né? Abusos sexuais, mais um punhado de sujeira, tudo quanto é coisa ruim, bebedeira, ancião fazendo um monte de coisa errada. Foi esse senhor quem trouxe para a internet, quem falou. E hoje ele está aqui dizendo, atacando os críticos e dizendo que a CCB é a graça de Deus. Como é que você vai confiar num sujeito desse? Como? São de homens idôneos, de homens que têm o coração voltado ao povo, de homens que querem a união da irmandade do ministério. Mas foi difícil. Quando você vai mudar, isso eu vejo, porque na minha profissão, nós acabamos lidando com diretorias, com presidência, com conselhos de empresas que estão falidas e é feita uma fusão, e nós vemos quanta incoerência, quanta coisa errada. Então, meu irmão, é isso aí. O homem tomou a posse do poder em 2001, e ontem na conversa com esse irmão, nós falamos que... Ele está falando que em 2001 o homem tomou a posse do poder, que provavelmente ele está se referindo ao Jorge Cury, e que agora não, agora
tá tudo limpo de novo, porque o sucessor dele, que era Cláudio Marsola, ele disse, segundo ele aqui, ó, já não é mais o ancião presidente, segundo o que esse senhor tá falando aqui. Não é mais o ancião presidente, né? Porque agora sim, agora tá limpo, porque antes estava sujo. Salvador Bueno, que fazia parte dessa mesma grupo de pessoas aí, que passaram a perna no Nicolau, é o mesmo. É esse grupo que tá aí, né? Salvador já era ancião, Hélio Bianco já era ancião, Davi Trevisan já era ancião. Eu não vejo mudança nenhuma do que esse senhor tá falando aí, sob nova direção, a graça de Deus. A congregação não é uma religião. A congregação, ela é a obra do Espírito Santo, que é o que ele falou aqui agora. Fica vendo. A capa de Elias, quando ele falou, se você me ver quando o Senhor me tirar, tu receberás o que você pedisse, que era a capa, né? Foi assim, Elias e Eliseu. Só que a capa de Elias era uma capa de um homem de Deus. E a capa desse homem de 2001 era uma capa manchada de sangue. Era aquela túnica de José rasgada e suja de sangue. E quem pegasse aquela capa não poderia prosperar nunca. E se não bastasse, aquele homem pegou aquela capa de sangue e passou para um outro que está aí até hoje, não está mais. Não está mais, graças a Deus. Está aí. Deus sabe por quê. O motivo que ainda se fala nesse cidadão, o motivo que ainda se ouve nesse cidadão, e o motivo que esse cidadão assina ainda. Tá bom. Se é para preservar, se é para guardar de mais escândalo, mas esse cidadão, ele tá se referindo ao Cláudio Marsola. isso nunca iria pra frente. Tanto é que se esticou de 2014, acho que é 13, 14, que esse Elias de capa suja foi embora, não lembro direito, até agora. Se estendeu até agora. Porque onde há sangue, onde há contenda, onde há corrupção, não existe prosperidade. Porque não é conveniente o louco, a honra. Vamos prestar atenção aí, meus irmãos. Esse homem veio trazendo ganância, soberba, dinheiro, coleta, construção. Gente, esse aqui é o parente dos Oliva. O coitado não conseguiu ministério. Eu acredito que talvez seja o único da família dele toda, para você ver como deve ser a reputação desse senhor no meio da parentela e dos anciões. Né? Ele recebeu profetadas e promessas de que ele ia para o ministério. Ele aguardou por isso, ele teve essa vontade. Né? Chegou na idade que ele está hoje, deve estar com 70 anos, 75 anos. Né? Não conseguiu mais nada, não teve sucesso nem êxito algum. E aí ele saiu da CCB xingando e falando mal de todo mundo e jogando coisa suja no ventilador e falou todo tipo de atrocidade horrível. Voltou de novo, depois saiu de novo, depois voltou de novo. E é esse o homem aí que diz que é coerente, que é guiado por Deus e mais um monte de fantasia que inventaram na cabeça do CCB. Mas fazer o que, gente? Eu tive que falar alguma coisa, fazer um comentário, porque é tanta aberração, tanta bobagem. Ele fez um vídeo agora há pouco tempo atrás, confessando que ele queria ministério, que prometeram para ele ministério. Parece que foi o Cláudio Codonha da Água Rasa que prometeu para ele, que apontou para ele, né, e que ficou com nojo de comer na casa dele. Ele contou, é só isso que esse homem conta, só essa sujeiraiada, coisa pessoal, coisa de um contra o outro, né? As frustrações dele. Esse é um homem frustrado, tudo que ele acusa os outros é exatamente aquilo que se passa com ele. Esse coitado aí, tadinho, né? É a gente perturbada, é isso aí o que dá frequentar uma seita, ó. Esse homem tá perturbado, esse homem aí tem mais um outro lá do Rio de Janeiro, lá que é o endemoniado gadareno. Esses dois aí tá totalmente endemoniado, possuído. Só Deus. Bom, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.